E aí, gente? Problemas com dívidas? Nós vamos trazer para você hoje um conteúdo que você vai amar. Ou talvez você quer aumentar o seu conhecimento para ganhar mais. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da revista Expressão Mulheres. Fabiane Gomes aqui com vocês. E hoje eu trago uma convidada que, assim, eu estou ouvindo aquele barulhinho do cofrinho, sabe? Como é que é o barulhinho do dinheiro, gente? Que venha mais, não é? Que venha mais. Kelly Gontijo. Kelly, eu estou muito curiosa para aprender com você. E eu já soube que você, assim, tem tanta coisa para nos ensinar que não vai dar tempo aqui. Mas, assim, fale um pouco da sua formação e do que é que você nos traz no seu conteúdo de trabalho. Ótimo. Eu sou Kelly Gontijo, ex-endividada. Gosto sempre de iniciar assim, né? Porque quando eu conto minha trajetória, parece que foi simples. Fazer um curso superior em ciências contábeis não foi simples. Requereu muito esforço, muito trabalho, muito dinheiro, né? Mas a contabilidade não me ensinou a fazer gestão financeira. E é incrível isso, né? Às vezes você recorre a um contador acreditando que ele vai resolver a sua vida financeira, mas ele não tem gestão financeira. E aí, nessa trajetória, eu me descobri após de uma grande crise que eu estava sem recursos. Até tinha uma reserva, mas ela não foi suficiente para manter negócios, para manter casa, carros e a minha família. Então, eu cheguei a dever mais de R$ 200.000 e no caos financeiro, levantei a mão, né, sendo humilde, que a contabilidade não me ensinou, que eu precisava de mais. E aí eu fui aprender sobre comportamento financeiro. O que nós fazemos com o dinheiro? É a falta dele ou é a falta de conhecimento, é a falta de gestão? E isso me levou a me tornar uma consultora financeira, uma coach financeira e o título que eu gosto muito, que é a mentora. Porque eu só não aprendi nos livros, mas eu aprendi vivendo, do Mentora, caos para a liberdade financeira. mentora financeira. Fantástico. Ô Kelly, me fala para a gente se identificar aqui. O que é que a confusão aí com o dinheiro ou com a falta de planejamento, não sei o nome que você nos traz, para o fracasso, para a tragédia, o que é que isso mais tirou de você? O que é que foi, qual foi a maior dor que esse problema te trouxe? Que a maioria dos brasileiros vivem a dívida, a falta de dinheiro, o problema financeiro. Qual foi a maior dor que te causou? O que mais me causou não foi a falta de dinheiro, mas foi a falta da gestão, de saber que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ela impacta tudo que é importante no mundo para você, que é a base de tudo, chamado família. Né? Quantos conflitos tem hoje em casa pela essa ausência do dinheiro ou a gestão financeira? Porque se você trabalha, você concorda comigo que você tem dinheiro? Quem não tem dinheiro? A criança e talvez aquele faminto ali, né, que não está gerando renda. Mas tirando isso, se você trabalha, você tem dinheiro. Por que que ele falta? Por que que tem tantos conflitos em casa? Simplesmente é por causa dessa administração, né, desse controle. E ele vai impactar entre conflitos de filhos, conflito de cônjuge e conflito entre a família num todo. Então, para mim, o que mais me doeu foi isso, não saber lidar com esse dinheiro. No caso, não saber lidar com o dinheiro te trouxe uma dor pessoal ligada à questão familiar. Isso, É tudo um ciclo, né? isso. Porque não é só o dinheiro, né? O dinheiro ele serve para quê? Para trazer segurança para você e para sua família. O dinheiro serve para realizar sonhos, prazeres, e o dinheiro serve também para doar. Às vezes você está cumprindo bem esse papel de doar, te ajudar lá fora, mas e dentro de casa? Né? Muitas das vezes você quer mostrar para o outro que você tem, que você pode, mas faltando o básico, ou você vivendo no auto-engano, né? Que é acreditar que mês que vem vai dar. Esse mês eu vou passar o cartão, mas mês que vem vai dar. Eu vou pegar o empréstimo, mas que mês que vem vai dar. Só que quantas instabilidades tem na nossa vida?
Eu brinco que imprevisto só existe no dicionário. Por quê? Porque a nossa vida é repleta de imprevistos. Aham, é verdade. E qualquer pessoa consegue sair da dívida? Eu faço essa pergunta porque a gente fica se comparando, né? Não é a minha área de atuação, eu tenho formação na psicologia, sou voltada para o desenvolvimento humano e já tive minhas dores de cabeça aí relacionada à vida financeira, por essa falta de gestão, de planejamento, que infelizmente a gente não aprende nas escolas. Deveria, né? Deveria, mas não tem. E aí eu fico pensando, gente, será que qualquer pessoa consegue? Fazendo mentoria com a Kelly, a gente consegue? Porque quando eu penso em tudo que é necessário, eu já me cansa, já me dói a cabeça, que assim, não dou conta disso, não dou conta de anotar tudo, isso é muito trabalho, não consigo. É possível, Kelly? Aqui nós vamos quebrar um tabu, né? Porque, na verdade, a gestão financeira, ela iniciou quando? Lá quando a gente era criança, com os nossos pais, né? O que os nossos pais falavam pra gente sobre dinheiro, sobre riqueza? Será que realmente o rico é aquele que tem muito dinheiro? Será que o pobre é aquele que ganha pouco? Você ouviu isso dos seus pais? Que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro não é capim, né? Que rico é corrupto. Então, a dificuldade que a gente tem que lidar com dinheiro é porque é difícil, é algo ruim. Mas olha que louco, os seus pais se levantavam todos os dias para ir trabalhar. Por que que eles estavam indo trabalhar? Para buscar o recurso financeiro. Então, realmente dinheiro é algo ruim? Aquela história que dinheiro não dá em árvore, me responda, de onde que vem o alimento que chega na sua mesa? Aquela história que dinheiro não é capim, será que hoje a grama que você vê bonita às vezes em estabelecimentos, em casas, ela não foi comprada? Como é que tudo não é dinheiro? Só que a forma que os nossos pais mostravam isso para nós parecia que era algo muito ruim, te afastava. Fazer gestão, controle, né, ter que anotar é algo ruim. Mas e não anotar é bom? E você não saber quanto que você ganha, qual é a sua renda líquida, quanto que você gasta com cada coisa simples. E vou trazer uma técnica aqui, Fabiane, que é a meta. Você quer descobrir onde que tem maior gasto seu? Anota aí, meta. Que é isso, Kelly? Você gasta muito com moradia, mas você sabe quanto? Você gasta com educação, seja para você, seja para os seus filhos. Você sabe quanto? Você gasta para deslocar, seja para o trabalho, seja para a escola, seja para um lazer, seja para visitar um familiar. Você sabe quanto? E alimentação? Né? Nós até estávamos brincando, eu sempre converso com um familiar, que eu descobri lá em 2015 que eu gastava na padaria R$ 500 por mês. Talvez hoje isso não representa muito para você, 10 anos depois, mas pensa isso há 10 anos atrás, o que era R$ 500? Na padaria? Era o café da manhã, era o café da tarde? Será que isso não é muito dinheiro? Só que eu só fui despertar disso quando eu fui anotar. Talvez você fale assim, eu não quero anotar tudo não. Pega a sua fatura de cartão de crédito. Você já tomou um choque quando ela chegou? Aí você foi lá contabilizar e descobriu que aquela fatura estava certa. Só que você achou muito trabalhoso anotar e a operadora fez isso para você? Então, na Metas, você vai descobrir o quanto de dinheiro que talvez hoje está faltando lá na sua conta bancária, mas que escoou, foi embora. E até quando você vai viver assim, achando difícil que anotar dá muito trabalho, mas não anotar, eu posso te afirmar, também dá muito trabalho. Trabalhar só para pagar conta, até quando você vai viver assim? Escravo do dinheiro, escravo dos bancos. E o pior, você culpa o governo, o banco, o chefe, a empresa e você. E ainda tortura a sua família. Então, bora aplicar a meta? Então, o preço da desorganização é muito alto, né, Kelly? Muito A gente maior do pode que você dizer acha. qual preço você está disposto a pagar, não é? Exato. O preço da desorganização, ele é muito alto. E aí eu fico pensando também nos benefícios que nós temos
com a organização, com o planejamento, com os métodos corretos, né? Porque a gente sonha muito, o brasileiro é sonhador, mas a ação, a aplicação do que realmente vai realizar o sonho, isso vai ficando pelo caminho. E aí eu te levo a esse lugar de sonhar, você que está nos vendo, né? Você fazendo a viagem dos sonhos, você comprando a casa, o carro, dando as roupas para os seus filhos, os presentes, enfim. Como é gostoso, como é prazeroso a gente entrar nesse lugar de sonho, né? Que pode ser delírio ou pode ser realidade, trazendo aqui a metodologia correta. Porque, de fato, uma coisa que a gente debateu, conversou ali com a nossa equipe, foi um ponto que pode ser um ponto-chave na nossa vida para a gente destravar e fazer mentoria com a Kelly, tá, gente? Até que ponto está doendo essa sua dor? E aí eu falo, se não está doendo muito, aí você não sai do lugar, porque se não dói, não incomoda e a gente se acomoda. Exato. Então é preciso doer. É preciso doer não ter dinheiro, é preciso doer. Gente, a pobreza é triste. Sim. A pobreza é uma coisa feia, porque você não consegue realizar os seus sonhos, não consegue dar para as pessoas o que você deseja. Não é dinheiro por dinheiro, a gente sabe disso. Mas é claro que o dinheiro nos traz uma realidade que sim, faz diferença. Sim. E eu estou te convidando, mulher, para você mudar a sua realidade com tudo aqui que a Kelly nos traz. Então, Kelly, uma outra questão também, né? Além de planejar é necessário, mas e o investimento? Qualquer pessoa consegue? Porque na nossa cabeça de meros mortais, parece que é uma coisa muito difícil. O que é que você nos traz sobre essa parte, sobre essa área da vida financeira? E quando voltando, né, no doer, não espere o pior acontecer, a dor aumentar, para que você olhe para esse recurso. Porque você sai de casa para trabalhar em pró dele. Se o dinheiro caísse na sua conta, na quantidade que você gostasse, para realizar os seus sonhos, você não estaria trabalhando, você concorda comigo? Então você busca aí se especializar. A mulher hoje, né, tomando um espaço aí no trabalho, em casa, onde ela chega. Em prol de quê? De oferecer uma qualidade, em prol de realizar sonhos, mas sem gestão financeira, né? O investir. Investir é difícil. Investir dá trabalho. Investir faz eu perder dinheiro. Será mesmo? Será que não é a falta do conhecimento que causa tudo isso? Será que o investir é tão difícil? Você está investindo o seu tempo, você está investindo as suas horas, você está deixando a sua família em casa para ir buscar o recurso. Mas quando o dinheiro chega na conta, o que é que você faz? Será que você sai gastando ele de qualquer forma? Então, investir, o primeiro passo é se pagar primeiro. Se você, a partir de hoje, toda a renda que cair na sua conta bancária, você tiver disponibilidade em usar esse recurso com sabedoria, com inteligência financeira, você vai tirar uma parte. Quanto? 20%. Talvez você vai falar assim, 20% é muito, né? Hoje eu estou aqui devendo cartão, cheque, empréstimos, financiamentos, agiotas. As contas básicas estão atrasadas, não dá. Comece com pouco, 10%. Acha difícil? Vai com 5%. Por quê? Se você fizer aí uma contabilidade simples, se você anotar quanto que você gasta com pequenos valores, é uma água, é um café, é um chocolate, é um doce, é uma saidinha aqui, é outra ali, pega o iFood aí, quanto que você gasta? Isso aqui seria o seu investimento. Kelly, eu vou cortar o meu prazer? Não, administre. Sabe por quê? Porque o hoje é amanhã. Quanto tempo que você está trabalhando que você só paga a conta? Será que você vai chegar na aposentadoria? Quantos aposentados você vê hoje que ele não tem dinheiro? Simplesmente porque ele não investiu. Então, se você separar 20% da sua renda antes de você pagar qualquer coisa. Por quê, Fabiane? As pessoas acham que investir é difícil simplesmente porque não aprendeu isso. Se você tirar 20, colocar lá separado e depois colocar no local certo,
Qual é o local certo? Eu vou te contar, mas antes disso, pense comigo. Se você tivesse 20% da sua renda, tem quanto tempo que você está trabalhando? 5, 10, 20, 30 anos? Se você tivesse feito R$ 100 por mês, quanto de dinheiro você teria hoje? E não é só o seu dinheiro, porque esse dinheiro também tem juros. Sabe o que acontece hoje? O Brasil está endividado, porque ao invés de receber juros, ele paga juros. Vamos inverter esse jogo? Já que você paga 8% de cheque especial, guarda 8%, coloca lá na sua conta de investimento. Já que você paga 12, 14, tem cartões de crédito que chega a 20%, coloca lá na sua conta de reserva. Descubra isso no ano. Só para você ver o impacto, Fabiano, que quem fala que investir é difícil. Se você separar R$ 10 por dia, o que você compra com R$ 10? Fui tomar um café ali, uma vitamina que eu fui tomar foi R$ 13. Um pão de queijo e um café é R$ 10. Se você separar R$ 10 por dia, 300 no mês, no ano, 3.600. Eu te pergunto, o que você faria com esse dinheiro? Será que realmente é muito dinheiro? Agora, imagina você recebendo atualmente a taxa Selic de 14,25% ao ano. Será que isso não seria um sacrifício que valeria a pena? E viver no difícil, que as pessoas acham que investir, dar trabalho é difícil, e viver sem esse dinheiro. 3.600, para onde você iria? Qual sonho que você realizaria? Talvez você está num patamar e fala, Kelly, 3.600 nem dá para começar, mas dá para multiplicar? Porque você pode separar os 20% e colocar ele onde, Kelly? Num Tesouro Selic, que vai render a taxa Selic? Ou onde mais? Num CDB, que rende 100% do CDI? Será que não seria interessante, ao invés de pagar juros, receber juros? Olha só que legal, Simples, não é, gente. Fabiane? Eu sei que é simples porque eu estudei sobre isso, mas se você aplicar só isso aqui, que é o básico de investimento, a sua vida já vai ser diferente. Bom, para gente que não entende, parece que ela está falando chinês. Mas o fato é que o orgulho nos impede de entender que quem não sabe precisa aprender. Porque, pessoal, a Kelly hoje é mentora financeira especialista, mas nem sempre foi assim. A Kelly foi uma empresária que foi milionária e quebrou, fracassou, e por isso ela entendeu a necessidade de estudar e aprender. Então, quem sabe você ainda está em tempo de aplicar esses conhecimentos que ela nos traz e você poder já galgar resultados, êxitos na sua vida financeira. Kelly, eu sei que você já atendeu e atende muitas pessoas com a sua mentoria. Me fala assim, das pessoas das quais você já atendeu, qual é a maior dor que você vê que as pessoas trazem? Hoje, a maior dor chama vergonha, medo, insegurança. Porque como é que eu vou falar para o meu esposo, né, que eu estou devendo? Como é que eu vou falar para os meus pais? Como é que eu vou conversar com o gerente de banco? E isso acontece por quê? Porque você, assim como a maioria de cada 10, 8 pessoas no Brasil estão vivendo essa mesma situação. Frustradas, ansiosas, tomando medicações para dormir, porque como é que eu durmo sabendo que meu salário vai cair, o banco vai pegar tudo? E o pior, eu não vou conseguir pagar e vou continuar devendo. Esse é um ponto muito importante, o medo de falar, a vergonha, né? Eu mesma fui uma. Quando eu comecei a endividar, eu me isolei. Eu com carros na garagem, a minha mãe me ligava chamando para ir para almoçar, eu não tinha dinheiro para abastecer. Que talvez você fala assim, como assim? Né? E a vergonha de falar para ela, oh, mãe, eu não tenho dinheiro. E às vezes ela falava comigo assim, não, pode vir que eu te dou a volta. Uma pessoa morando numa casa de milhões, com carros na garagem, não tinha. Como é que eu iria falar isso para minha mãe? Eu, estudada, né, e ali buscando as respostas, o porquê que eu estava naquela situação financeira. A vergonha foi muito grande. Agora, o pior você não sabe. A minha mãe recebeu uma carta informando para ela que eu estava devendo 143 mil. Sabe o que minha mãe fez? Queria vender a casa dela para resolver a minha dívida, para resolver o meu problema.
E eu pergunto para você, será que você já vendeu algum patrimônio para pagar a sua dívida? Se hoje eu depositasse na sua conta R$ 1 milhão, o que você fazia com isso? O que você faria? Será que você não iria correr para pagar as suas dívidas, não? A pergunta é: você pagou a dívida, resolveu. Quanto tempo você vai voltar a endividar? Porque a vergonha é naquele momento. E aí a gente fica anestesiado, né, Fabiana? Esquece e Uhum, depois você volta. A sim. vergonha não vai bater de novo, não? O orgulho, o medo, a insegurança? Então, até quando esse sentimento vai ser maior do que você? Que é buscar ajuda, é estar com as pessoas certas. E eu estou falando como alguém que sentiu na pele, viveu a dor de não ter dinheiro para pagar o básico, a dor de ter que escolher ou eu almoço ou eu janto, simplesmente porque eu ignorei. Então a dor aumentou e aumentou muito. São coisas simples que transformam a sua vida. É, Kelly, é verdade. Essa questão da vergonha, em alguns casos mais extremos, a gente vê pessoas tirando a própria vida, né? Que assim é trágico. Já vimos casos, infelizmente, de empresários que além de tirar a própria vida, ainda levou a família toda de tamanha vergonha do fracasso. Então a gente está falando aqui de algo muito sério, né? Eu falo em tom de brincadeira de como que a pobreza é ruim e é realmente, mas o fato é que em alguns momentos termina de forma muito triste, muito trágica. A Kelly passou por essa experiência horrível, na qual ela hoje pode contar e nos ensinar, né? Mas, infelizmente, alguns casos são terríveis. Mas trazendo um pouco mais agora de alegria, Kelly, das pessoas que você já atendeu, qual o caso assim de superação que você pode nos contar, sem falar o nome, é claro, que você trabalhou com essa pessoa, em que ponto ela estava, em que ponto ela conseguiu chegar, para nos inspirar a fazermos essa mentoria, a mudar, a virar essa chave na nossa vida? Olha, eu atendo vários tipos de pessoas, né? Do caso daquela que esconde do esposo, daquela que o desespero é tão grande que foge, né? De estar ali ao vivo para aprender, mas ao mesmo tempo chegar num ponto onde uma recente ela teve um momento comigo de levar transparência, de buscar esse aconselhamento e escolher olhar para a condição. A condição dizia: eu não posso agora, o meu dinheiro não dá, eu não consigo. E aí agravou, onde ela começou a colocar o patrimônio dela em garantia e a dívida aumentou, a dívida dobrou, a dívida triplicou. E aí ela voltou agora recentemente, sem tempo, sem dinheiro, da mesma forma que ela estava lá atrás, só que agora com o risco do patrimônio. Então, Uhum. quanto valeu postergar? Né? Olhar para a condição que hoje eu não tenho dinheiro, hoje eu não posso, mas será que você não tem alguém que pode te ajudar? Por que eu falo isso? Porque lá atrás, quando eu fali, eu não tinha dinheiro para fazer nada e eu busquei ajuda. Eu tive que sim pegar essa vergonha, esse medo e pedir ajuda. Ô mãe, você pode me ajudar? Ô tio, você pode me ajudar? Na minha jornada do autodesenvolvimento depois da falência, depois da dívida, foi mãe e tio que na minha humildade eu pedi ajuda. Eles investiram em mim. Será que você que paga tudo aí para tantas pessoas, né, gasta tanto dinheiro pagando juros absurdos, será que você não tem ninguém que você poderia contar? Antes que agrave a sua situação, antes que piore, antes que o seu casamento seja atingido, os seus filhos. Por que os filhos ali hoje estão tomando tanta medicação? Vendo os pais brigando o tempo inteiro. Porque um joga para o outro, não tem dinheiro, não sobra. Até quando? Será que ter um acompanhamento não se torna mais leve? Não se torna mais simples? Por quê? Porque quando você tem alguém segurando na sua mão, traz confiança. Essa mesma pessoa depois me mandou uma mensagem que ela queria ficar um tempo a sós, porque os irmãos, a família foi cobrar. Como assim? Como você colocou o patrimônio em garantia? A gente está correndo risco de perder. Até ela começar a aplicar o método e ver o resultado, ver a conta dela ficando no azul. E aí ela teve, está tendo, né, a vivência do método e voltou a dormir, voltou a fazer a gestão. É possível para você também.
Uau, que notícia boa, graças a Deus. Kelly, a gente sabe que para nós que conhecemos a questão do desenvolvimento humano, a gente sabe que tudo passa pelo nosso interior para poder a produção acontecer. Então, assim, tem mais a ver com comportamento do que com dinheiro em si, não é verdade? E aí você estava nos falando aqui nos bastidores sobre os perfis. E ela me deixou em crise, eu vou falar para vocês. A Kelly me disse que eu sou perfil gastadora. E eu falei assim, mas não pode ser. Eu que sempre fui segura, eu que escondia dinheiro do meu marido, tá, gente? Já fiz, admito a minha vergonha. De tanta insegurança, eu cheguei ao ponto de esconder dinheiro do meu marido. Eu trabalhava, eu tinha uma conta à parte e eu precisei abrir mão de tudo isso porque eu entendi que era uma prisão na minha vida. Na verdade, eu achava que estava poupando, mas a escassez estava ali me consumindo. Tive uma experiência muito profunda nessa área, né, na minha vida, relacionada à escassez, porque mesmo tendo feito uma formação, mesmo tendo alcançado um nível de vida que eu não imaginava que eu alcançaria, eu ainda vivi a escassez na minha vida. Eu vivi por um tempo uma crença de não merecimento e uma crença do síndrome do impostor, porque eu já tinha bens materiais, eu não conseguia acreditar que era meu, para vocês terem ideia de quão grave isso é. Inclusive é uma área que a Kelly também trabalha e nós também do Método Tri estamos aqui para ajudar. Então, Kelly, nessa questão, nessa pegada de ter mais a ver com o nosso interior, né, do que propriamente dito com o dinheiro, nos fale um pouco e sobre os perfis. A gente está indo para o fim, né? Então, traz para a gente essa realidade para a gente fechar aqui. Hoje, o nosso comportamento com dinheiro, ele está ligado diretamente à sua programação mental. Você repete de forma automática. Existem 5 tipos de perfis. O primeiro é o gastador. Quem é essa pessoa? Aquela que, ao ver o dinheiro, ela sempre quer comprar, ela sempre quer fazer alguma coisa. O dinheiro nunca é para ela se pagar, investir, multiplicar, crescer. O dinheiro é sempre para o outro. Você leva o seu dinheiro para qualquer estabelecimento. E aí, esse perfil gastador, ele vive o hoje. Amanhã não interessa. Eu nem sei se vou estar vivo amanhã. Será que você identifica com esse perfil? E o segundo perfil é o poupador. Quem é o poupador? É aquele que só pensa já no amanhã. Hoje não interessa. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa amanhã. Então, amanhã, se acontecer qualquer coisa, eu tenho certeza que eu vou ter dinheiro. Você identifica com esse perfil? E o terceiro é o descontrolado. É aquele que não sabe de nada. Sabe? É aquele que, assim, tem dinheiro, compra, não tem dinheiro, vai para o crédito, né? E aí ele vai fazendo ali um jogo de cintura. Ele não sabe quanto ele ganha, ele não sabe quanto ele gasta, ele não sabe quais são as dívidas, ele não sabe de nada. E o quarto perfil é o desligado. Quem é o desligado? Aquele que ama a responsabilidade para o outro. A culpa é o meu filho, a culpa é o meu esposo, são os meus pais que me pedem o tempo inteiro. É aquela loja lá que, né, eu não posso ver uma oferta, uma promoção que eu estou lá comprando. Ele isenta da responsabilidade, é sempre o outro. E o quinto é o financista. Eu me tornei financista. Por quê? Porque é aquele que sabe que para viver um momento com a família, às vezes ele vai pagar um pouquinho mais caro. Quer ver um exemplo? Nas férias. Você vai curtir com a sua família sabendo que é alta temporada, você vai pagar mais caro. Mas você planeja para estar ali. Você tem controle, você tem administração, você sabe que quando a taxa está alta, não é hora de comprar, é a hora de você segurar. E aí, Kelly, quando a taxa cai, é hora de você comprar. Ou é hora de você aproveitar aquele que gastou tudo, lembra? O gastador, ele tem que vender mais barato agora porque ele não tem dinheiro e ele tem que pagar as contas básicas. Então, o financista é aquele equilibrado. Ele sabe que precisa gastar, ele sabe que precisa poupar e ele multiplica o tempo que ele tem e os recursos que ele tem. Isso aqui traz uma liberdade para a sua casa, uma liberdade na sua mente, porque você talvez é um gastador
e casou com um poupador. Imagina o que vai dar isso. Uma guerra. E se você é um descontrolado que casa com um poupador ou com um financista, o que vai dar isso? Percebe? Então, saber o seu perfil financeiro vai identificar o seu hábito com o seu dinheiro. E ao saber isso, vai trazer liberdade para você e o meio que você convive. Olha só como anda a sua relação com o dinheiro. Se você ficou com dúvida ainda, quer saber um pouco mais sobre o seu perfil, procura a Kelly no Instagram, ela vai falar o Instagram aqui, faça a mentoria. Pessoal, olha, a nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas. Então, o que é que você tem escolhido na sua vida acerca do dinheiro, acerca das suas finanças, tá ok? Se não está tendo o resultado que você não quer, certamente você não está fazendo as escolhas mais assertivas e para isso temos a solução. Estamos encerrando, mas eu quero que a Kelly nos finalize aqui. Eu vou fazer uma pergunta bem interessante que a gente estava falando aqui nos bastidores. Gente, porque precisamos ser felizes, não é verdade? E eu fiquei sabendo que o dinheiro tem uma relação, ou o sexo tem uma relação com o dinheiro. Kelly, como é que é essa história? Porque a gente precisa saber. Mulher, conta, como é que está o seu relacionamento? E quando eu falo relacionamento, é você realmente com seu cônjuge, com seu namorado, com seu ficante, né, com o outro no qual você está se relacionando. Será que, ao pensar nas contas que você tem que pagar, nas dívidas que você não está conseguindo honrar, será que você consegue ter uma boa relação sexual? Será que você consegue estar ali presente, né, de espírito, de alma e de corpo, para desenvolver o seu papel como mulher? Porque o dinheiro impacta sim nesse momento. Muitas das vezes você ali precisando estar de corpo, alma e espírito, se entregar naquele relacionamento, naquele momento gostoso, você está pensando nas suas finanças. Está preocupado, né? Está preocupado. E aí como que vai ser essa relação? Como é que vai ser esse sexo? Será que ele vai ser liberado? Será que essa energia, essa entrega vai ser como deve ser? Ou será que o seu parceiro vai virar para você e vai falar que não dá? Né, que chega, que a relação está chegando ao fim porque você não é esposa. Você é muito boa no que você faz lá fora. É uma excelente profissional, né, uma excelente mãe, uma excelente filha, mas e o papel de esposa? E por que que isso pesa? Porque você está trabalhando fora, porque você está preocupada com dinheiro. Então, desenvolva. Aprenda com quem sabe para encurtar o seu caminho. A mentoria financeira vai encurtar aquilo que você não sabe, aquilo que você acha difícil. Eu posso te ajudar e eu vou te ajudar a sair de qualquer caos que você tiver para a liberdade. Porque o método DDD vai direcionar você para ter um direcionamento, mais dinheiro e se livrar da dívida, para você ter cada vez mais energia e fluir nessa área. Você precisa do método DDD. Bora construir isso, só depende de você. Pessoal, olha, aqui tem muito mais, né? A Kelly vai dar as considerações finais, vai falar o Instagram dela, mas eu te digo desde já, procure, faça a sua mentoria, aprenda, porque vale muito a pena. Inclusive, a vida financeira, ela é um dos maiores índices de separação, de divórcio. O primeiro lugar que temos problema é a falta de comunicação. Mas o segundo lugar é a vida financeira desordenada. Se a sua vida financeira está uma bagunça, procure a Kelly Gontijo, Instagram. Kelly Gontijo, só soletrando o meu nome, é K-E-L-L-E gontijo.financas. Lá você vai ter uma mente transformada e no seu bolso você irá gerar riquezas. Kelly, obrigada. Muito obrigada, Sucesso Fabiane. para Foi ótima essa você. experiência. Obrigada pela sua presença aqui. Muito bom. Só o Beijo, começo. galera. Beijo.